Temos aqui uma questão do conteúdo de pré-cálculo. Ache o domínio da função f de x igual a raiz de menos x mais 5 dividido por x ao quadrado mais x mais 6 nos reais. Tá? Então, pré-cálculo é um conteúdo que você estuda antes de cálculo 1 e um dos assuntos mais importantes de pré-cálculo é o estudo da função. Essa é uma questão enviada por um assinante do portal Rei da Matemática, uma questão que caiu em uma das suas provas. Então, eu vou fazer essa questão aqui com vocês bem passo a passo. Muito bem, o domínio da função, o que você quer descobrir no domínio? Você quer descobrir onde que a função está definida, onde que cada elemento do domínio você vai conseguir, você vai descobrir o valor da sua imagem. Então, ou seja, nesse tipo de função que tem raiz, você já sabe, a gente não consegue calcular raiz quadrada de número negativo nos reais. Ou seja, dentro dessa raiz, essa divisão aí, ó, menos x mais 5 dividido por x ao quadrado mais x mais 6, essa divisão não pode ser negativa. Então, se ela não pode ser negativa, porque eu não consigo calcular, ela tem que ser maior ou igual a zero. Show de bola! Então, o que é isso aqui? Isso aqui, ó, você vai ter que fazer o que a gente conhece como estudo do sinal. Simples assim. Então, vamos estudar o sinal aqui, ó, do menos x mais 5? Então, o menos x mais 5, a gente pode olhar para isso como sendo uma função afim, função polinomial do primeiro grau, igual a zero para descobrir a sua raiz. Passo o x para lá, eu vou ter que x igual a 5 é a raiz dessa função. Então, para estudar o sinal, a gente faz uma reta horizontal, que está representando o eixo x. Raiz 5, vou marcar aqui essa raiz 5. E aí, coloco bolinha fechada ou aberta? Bolinha fechada, por quê? Porque o 5 não tem problema dar zero no numerador. O problema é dar zero no denominador. Então, o 5 eu posso incluir, até porque a gente quer que seja, de fato, igual a zero. Aqui, ó, esse cálculo pode dar zero. Beleza. Em se tratando de uma função afim, essa função ela é decrescente, né? Coeficiente angular negativo. Então, vai ser uma reta dessa forma. À esquerda da raiz, né? Olha só, a gente está aqui na parte de cima do eixo x, ou seja, imagem positiva, e aqui parte de baixo, imagem negativa. Beleza, você vai fazer exatamente a mesma coisa agora com a função que está aqui embaixo, que é x ao quadrado mais x mais 6. O que você vai fazer? Vou igualar a zero, seria uma função quadrática, função polinomial do segundo grau. Como é que a gente calcula as raízes? Enfim, posso ir pelo delta, começando aqui pelo delta. Né? Delta vai ser b ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Opa, olha só o que vai acontecer aqui. 4 vezes 6 vai dar 24. 1 menos 24 vai dar menos 23. Ou seja, o que acontece quando o delta é negativo? A função não tem raízes reais. Mas o que isso significa? O que isso vai implicar no nosso estudo do sinal aqui? Vai implicar no seguinte, ó. Pensa comigo, inclusive como isso aqui era uma prova, né, era uma questão de prova lá da graduação, é até legal fazer o gráfico, né, para você mostrar para o professor que você sabe exatamente o que você está fazendo, né, que você está fazendo com consciência. Então, o que acontece quando uma função não tem raízes reais? Ela não vai cortar, ela não vai interceptar o eixo x. Por quê? Porque o eixo x ele está representando uma reta real. Se não tem raízes reais, a função não vai cortar, não vai interceptar o eixo x em nenhum ponto. Então ela vai ser uma função que vai, digamos, flutuar, ela vai ficar totalmente na parte de cima do gráfico, ou seja, ela vai ser estritamente positiva, ou ela vai estar aqui embaixo, ou seja, estritamente negativa. Sempre negativa ou sempre positiva. Qual é o nosso caso aqui? Ó, é uma parábola com concavidade para cima, né? Beleza. O que você faz? Pega alguns valores, pega alguns pontos. Por exemplo, se o x for 0, 0 mais 6 vai dar 6. Ah, então eu sei que essa parábola, ó, vai passar aqui, vamos dizer, no 6. Vamos colocar o 6 aqui. Tranquilo? Se o x fosse, por exemplo, 1, 1 mais 1, 2 mais 6, 8. Ah, então essa parábola, ó, ela vai passar aqui no 8.
então eu posso marcar aqui também esse 8, só como exemplo, beleza? E para ficar mais bonito, né, eu marco também o vértice da parábola. Então o x do vértice aqui, ó, qual vai ser o x do vértice? X do vértice é menos b sobre 2a. Então aqui vai ser menos 1 sobre 2. Então o x do vértice, ó, vai ser menos meio. E o y do vértice vai ser justamente a imagem desse cara. Vai ser menos meio ao quadrado, que vai dar 1/4. Então vai ficar 1/4 menos meio mais 6/4. Então 1/4 menos meio mais 6, né? 1/4 menos meio mais 6 vai dar um número um pouquinho menor do que 6. Né? Porque na verdade vai ser 6 menos alguma coisa. Então a gente pode botar aqui, ó, não preciso nem marcar. Tá, eu vou colocar aqui um número, digamos aqui, ó, um pouco abaixo de 6. Então, ó, eu já sei que a minha parábola vai ser alguma coisa assim. Tá, ela vai ter aqui embaixo o x do vértice, ela vai passar nesse ponto, vai passar nesse ponto, aqui ela vai continuar para lá, tá tudo certo. Essa parábola sempre é positiva, a imagem dela é sempre positiva. Então, quando você colocar isso aqui, ó, no estudo do sinal, ó, você coloca... Tem raiz para botar? Tem algum x para botar? Não. Então eu só vou colocar aqui, vou marcar aqui o 5, né? Como referência. E aí segue aquele padrão do estudo do sinal que você aprendeu a fazer no ensino fundamental ou no ensino médio, tá? Primeiro eu vou marcar aqui, né? A função vai ser sempre positiva. Então a direita do 5, aqui, nessa função quadrática, vai ser positiva. E a esquerda? Também. Então, o nosso resultado final, né, que é a divisão dessas duas coisas, vai ser, a gente marca aqui embaixo, coloca o 5 como referência, bolinha fechada no 5, porque o x pode ser 5, vai dar 0, não tem problema, vai dar 0 em cima, mas não vai dar 0 embaixo, tá tudo certo. Então, ó, negativo dividido por positivo vai dar negativo, positivo por positivo vai dar positivo, né? O que a gente quer? Maior ou igual a 0. Então a gente quer, ó, todos os valores de x aqui, ó, menores ou iguais a 5. Então o domínio, tá? O domínio dessa função a gente vai escrever como intervalo, né? Geralmente a gente escreve dessa forma, né? Quando é domínio, no formato de intervalo, de menos infinito, olha só, de menos infinito até 5. Fechado no 5. Então aqui no 5 eu boto fechado, colchetezinho, e aí tá tudo certo. Esse é o domínio da nossa função. Lembrando, tá? Se não existisse aqui essa raiz, o resultado, o domínio seria completamente diferente, tá? Então, professor, a raiz aqui não serve para nada? Serve. Ela serve para te indicar qual é o caminho que você vai ter que fazer o cálculo. Pelo que eu acabei de falar. Se não existisse aqui a raiz, o cálculo, o estudo do sinal seria totalmente diferente, seria de uma outra maneira. Show de bola? Se você quer dominar todo o conteúdo de função, tá? Pré-cálculo, cálculo 1, vem estudar na Escola Rei da Matemática, tá? Clique no link na bio, acesse o site matematicaemfoco.com.br. A gente tem todo o material didático para você e todos os conteúdos explicadinhos desse jeitinho em vídeo. Não tem como dar errado. Forte abraço!